Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Armanda, eu fui aluna do mestrado profissional em Geografia, aqui da Unesp de Presidente Prudente. O meu orientador foi o professor José Mariano Cássia Gouveia. Nós escrevemos esse artigo, ele é derivado do meu trabalho de mestrado. O título do artigo é Aplicação de indicadores de sustentabilidade e manejos realizados no sistema agroflorestal da Reserva Legal do Assentamento São Bento, de Mirante do Paranapanema. Um resumo do trabalho. Bom, nós acompanhamos durante um ano as atividades desenvolvidas no SAF, que fica dentro da Reserva Legal do Assentamento São Bento, de Mirante do Paranapanema. Ao todo, são 6 assentados que trabalhavam constantemente na reserva, né, que tem a autorização dos órgãos ambientais. Porém, os dados aqui do trabalho são sobre 3, que responderam tudo de forma assídua, né, e que tem mais confiabilidade. Bom, o objetivo do trabalho foi acompanhar se essas atividades desenvolvidas no SAF estão dentro da agroecologia e se são atividades, né, se são manejos mais sustentáveis. Como resultado, a gente pode inferir que o manejo, principalmente à cultura e ao solo, com a cultura, né, e com o solo, já são manejos mais sustentáveis e que se enquadram na transição agroecológica. Porém, o ganho econômico com o SAF no ano acompanhado não foi muito significativo, pois eles investiram muito numa cultura que caiu muito o valor, né, que foi o urucum. E também eles têm dificuldade e falta incentivo para escoar a produção do SAF. Ou eles não têm parceria, ou não atingem meta, e também não tem parceria com instituições de ensino e nem outras instituições, né? Apenas com o ITESP. Bom, sobre a introdução do trabalho. A reserva legal fica no município de Mirante do Paranapanema, é um município que pertence ao URI 22, tá? Fica aqui no oeste paulista. Tem alguns remanescentes importantes, remanescentes florestais importantes aqui na URI 22, como o Parque Estadual Morro do Diabo, né? Mico-Leão Preto também. Aqui em Mirante do Paranapanema, o assentamento São Bento fica mais ou menos aqui. Ele é dividido em 4 partes, né? E tem algumas reservas legais que tem uma densidade vegetacional significativa. Sobre alguns aspectos, né, importantes para a gente lembrar. Enfim, o Pontal do Paranapanema apresenta só 8,5% de área do território paulista com a presença de vegetação nativa. É um índice muito baixo comparado com outras UGRs. Em relação ao Brasil, aproximadamente 70% da vegetação natural remanescente do nosso país estão em terras privadas, né? Sobre as quais se aplica a Lei 12.651 de 2012, né? Popularmente chamada de Código Florestal, né? A partir de dados coletados pelo CAR, Cadastro Ambiental Rural, em 2016, foi declarado nas fazendas e sítios particulares 97 milhões de hectares coberto por reserva legal, APP e remanescentes de vegetação nativa, né? Ou seja, é uma área muito extensa. Considerando que a legislação ambiental permite o uso sustentável das reservas legais, a implementação de SAF pode ser uma alternativa para estas áreas, como forma de recuperar, melhorar a biodiversidade. Tudo bem? Por que usar indicadores de sustentabilidade para acompanhar SAF? Segundo Van Bellen, né, os indicadores de sustentabilidade eles podem contribuir para comparar situações, avaliar metas, objetivos e além de antecipar algumas tendências, né, algumas previsões. Em qualquer processo agroecológico ou ambiental, os processos de restauração devem ser monitorados através de indicadores quantitativos e também qualitativos, né, porque eles se complementam. Os indicadores devem abordar os aspectos não só ecológicos, mas socioculturais e econômicos, né?
O nome já diz, sustentabilidade. Então tem que avaliar, acompanhar todos os aspectos. A eficácia e a estabilidade de um SAF como estratégia para recuperar uma área pode ser acompanhada por indicadores que sejam simples, objetivos, aceitos e compreendidos por todos os envolvidos no processo de monitoramento. O objetivo do trabalho. Bom, foi acompanhar durante um ano as principais atividades socioeconômicas desenvolvidas no SAF da Reserva Legal do São Bento, e os objetivos específicos foram definir conceitos, aplicação e relação dos termos, né? Sistema agroflorestais, reserva legal, indicadores de sustentabilidade. Também, o objetivo específico foi acompanhar de forma detalhada as atividades realizadas no SAF pelos assentados, né? E destino dos produtos, o que eles obtêm com o uso do SAF. E inferir avanços socioambientais relacionados, né, ao manejo do SAF em questão. A metodologia. Bom, sobre a área de estudo. Aqui está o assentamento de São Bento. Ele fica no município que tem muitos outros assentamentos, né? No total são 35 assentamentos só do ITESP, com 1.631 famílias. Esses assentamentos, eles deram outra cara, né, ao município. Bom, o que mais? O município pertence ao GRI 22, né, Pontal do Paranapanema. Ele se destaca também no ranking de municípios com mais SAFs do estado de São Paulo, ficando em 6º lugar. Ao todo, no município de Mirante, do Paranapanema, tem 67 SAF, que é manejado por aproximadamente 1.587 famílias, né? Esse dado de 2015. Os SAFs de Mirante do Paranapanema, alguns são geridos pelo ITESP, outros pelo INCRA, outros particulares ou pelo Instituto IP, tá? O assentamento São Bento, ele se formou no início, né, de 91, mais ou menos em março. Sobre a reserva legal, né, onde está o SAF em questão. Essa reserva aqui, essa parte aqui é pertencente ao assentamento Estrela d'Alva, só que na prática o ITESP, né, anexou ao SAF do São Bento, a reserva legal do São Bento, para ficar melhor o manejo, né, enfim. Sobre os indicadores de sustentabilidade, também está na metodologia, né, na parte escrita, só que é melhor já colocar ele como resultado. A seleção dos indicadores de sustentabilidade foi baseada em outros trabalhos, principalmente trabalhos da UFSCar. Só que nós selecionamos indicadores que tinham a ver com a área de estudo, né? Enfim, os indicadores estão relacionados à parte econômica, social, né? Vamos lá as questões, né? Bom, o primeiro indicador é sobre adubação verde ou biomassa para cobrir o solo. Esse P1, P2 e P3 é o produtor 1, produtor 2 e produtor 3. Como eu disse, são 6 assentados que têm autorização do uso, porém 3 contribuíram de forma assídua com a pesquisa. As respostas mais próximas a 1, né, ou 0 ou 1, são consideradas não tão sustentáveis. Já a resposta 3 a gente pode considerar que é uma prática mais sustentável que se enquadra na transição agroecológica. Sobre o indicador 1, realização de adubação verde, né, ou biomassa para cobrir o solo. Ambos, os 3 assentados, colocaram que utilizam, né, adubo verde e adubo químico também. Depende do tempo que eles têm para produzir, para escoar, enfim. A quantidade de produto oriente do SAF variou a produção familiar. 2 responderam que continua a mesma, a produção familiar é a mesma, mesmo com o uso do SAF, e 1 colocou que aumentou. Sobre o controle alternativo de praga, né? 2 colocaram que eles estão em processo de transição, né? Que eles pedem orientação agronômica ou dos técnicos do ITESP.
para controlar a praga, e um colocou que não utiliza agrotóxico há mais de 2 anos. Eles alegam também que eles têm uso alternativo, como usar casca de laranja, fazer armadilhas naturais para algumas pragas, né? Principalmente a formiga, que é a mais comum, né, para eles. Sobre a frequência do uso de agrotóxico, né? Todos colocaram que usa, porém só quando não há saída ou quando não conseguiram resolver o problema com prática alternativa. Essa prática alternativa, né, se refere ao uso de produtos naturais, tá? Em relação ao gastos com mão de obra, um assentado colocou que há necessidade, mas ele não contrata o serviço, não tem condições de contratar. E 2 colocaram que utiliza mão de obra esporadicamente, né, alcançando um retorno econômico pelo serviço. Em relação a gastos com insumos, um produtor colocou que aumentou, pois ele tem uma área, né, nova para cultivar, então vai aumentar o gasto com insumo. Já outros 2 alegaram que diminuiu o uso, pois a área do SAF é uma área boa, tem solo fértil, então não precisa gastar muito com insumos. Os destinos da produção do SAF. Um produtor colocou que o produto é apenas para família, amigos. 2 colocaram que o produto é para venda também, né, e não só para o lote. Em relação à renda familiar, os 3 colocaram que com o uso do SAF a renda familiar aumentou. Porém, no indicador abaixo, eles colocaram que aumentou, porém, os 3 alegaram que a renda do SAF é em torno de 20 ou menos que 20% da renda total da família, né? Ou seja, não aumentou, mas não é tão significativo. A renda familiar proveniente é de uma única cultura. Aí 2 colocaram que menos de 20% da renda é de uma cultura só, ou seja, tem várias culturas, várias fontes de renda. E um colocou que em torno de 20 até 50% a renda é de uma única cultura, que não é tão bom, né? Continuando, quais os meios de comercialização dos produtos? Um assentado colocou que vende a atravessadores e algum mercado, e os outros 2 colocaram que comercializa através de venda direta, né, e um através de política pública e venda direta. Tudo bem? Só que ainda o acesso à política pública não é o principal meio de comercializar, né? Sobre alguns programas, como o PAA ou PENAI, 2 não acessam nenhum programa governamental e um produtor ele acessa e atinge cota. Em relação à participação em mutirões, os 3 colocaram que participa com pouca frequência. Sobre participar de oficina, eventos, palestra para capacitação, né? E eventos de extensão rural. Um participa com pouca frequência e outros 2 participam frequentemente de oficinas e palestras, tá? Enfim, qual o seu grau de participação em cooperativa? Um não participa, outro produtor participa eventualmente e um produtor participa constantemente de cooperativa, inclusive ele tem um cargo, né, dentro da cooperativa. Realiza parceria com instituições diversas. Nenhum produtor do SAF tem parceria com faculdade ou outra instituição de ensino ou ONG. Eles recebem assistência exclusivamente do ITESP e essa assistência tem diminuído muito, né, nestes últimos anos. Sobre a ATER na área, né? Eles têm a ATER do ITESP, um alegou que é um ATER convencional, né, um técnico convencional, e 2 alegaram que é técnico que consegue auxiliar na transição agroecológica. A opinião desses assentados em relação a políticas públicas de apoio ao SAF, eles colocaram que são raras, né? Eles não estão satisfeitos com o apoio, né, do governo em relação ao SAF. Qual a satisfação da família com o SAF? Aí eles colocaram
Um colocou que ainda não está totalmente satisfeito, né? Acredita no SAF, mas não está totalmente satisfeito. E 2 colocaram que estão satisfeitos. Em relação ao tempo de dedicação, eles colocaram que em média eles cultivam lá no SAF, né? Realizam atividades no SAF, em média 2 dias por semana. Agora essa tabela aqui, eles receberam 2 tabelas semestrais, né? Para colocar todas as atividades econômicas realizadas no SAF. E aí depois aqui tá o resultado, né, junto das duas. O seu Mauro, ele cultivou feijão, urucum, batata abóbora e também realizou plantio de perenes, né, nas linhas. E teve um gasto de mais ou menos R$ 2.800, ganho com os produtos de 7.000 e também teve uma parte estocada, né, e não colhida. O seu Cláudio, ele investiu só no urucum, teve gasto com um gasto alto, né, de mão de obra externa e também com produto. E até o final da pesquisa, o produto do seu Cláudio, o urucum, ele estava todo estocado, não foi colhido. Então a gente não consegue inferir, não consegue saber quanto que ele ganhou, se ele conseguiu vender ou não, tudo bem? O seu Edson, ele teve um gasto de mais ou menos R$ 2.360 e ganhou mais ou menos 4.200, além de uma parte desse produto aqui foi para o lote, né? Foi para os animais do lote. Então teve um ganho direto e indireto. A conclusão do trabalho, né? Uma conclusão de forma resumida. Através desta pesquisa, a gente buscou acompanhar as atividades socioeconômicas do SAF, né? Da Reserva Legal do Assentamento São Bento. A gente pode perceber que algumas práticas, principalmente a cultura, praticamente o cuidado com as culturas e o cuidado com o solo, estão dentro da transição agroecológica e já são medidas mais sustentáveis do que da agricultura convencional, porém ainda precisa otimizar o escoamento, né, da produção dos produtos do SAF e também precisa diminuir alguns problemas que influenciaram de forma negativa, né, o ano acompanhado. Ocorreram incêndios e invasão por gado, né, e isso prejudicou o resultado final. Enfim. Bom, de forma geral, é isso. O SAF, ele pode ser uma alternativa para o uso de reserva legal, tentando recuperar aquela área e também uma fonte de renda, né? Funcionar como uma fonte de renda para os assentados ali que trabalham no SAF. Claro que o SAF ele tem que ser manejado por um período curto, né, de tempo, porque o objetivo final é recuperar a área, né? Não é que tenha uma atividade permanente econômica ali. Nós agradecemos ao pessoal do ITESP de Mirante, principalmente ao técnico Paulo Sérgio, e aos assentados do assentamento São Bento que contribuíram com a pesquisa e um assentado do assentamento Estrela d'Alva que contribuiu muito também. Bom, obrigado, pessoal. Esse trabalho, ele de forma completa está no repositório da Unesp, tá? Muito obrigada.